Viajo toda semana por esse sertão afora. Norte, Paraná, Minas, todo esse interior de meu Deus. Tô cansado de ver essa miséria que nordestina e nossa gente da lavoura que vive. Vejo nas estradas povo pedindo condução, carregando filhos magros, sofrendo fome, procurando cidade grande. Sinto no peito a miséria dos nossos patrícios. Consigo compreender seus anseios, suas desilusões. Há um protesto mudo em cada figura que eu encontro. Eu nasci numa data feliz, sem meu pai foi que eu me criei. 15 anos de idade eu já tinha, quando o grupo escolar eu deixei. Bom, o Torres ele é filho de espanhóis, né? Então a música, né, o violão já veio meio no sangue. Ele ganhou um violão quando ele era pequeno, e eu acho que assim uma das características principais do Raul Torres é que ele é muito curioso, né? Bom, o Raul ele perdeu o pai muito cedo, e depois que o pai faleceu, a família transferiu a residência para Itapetininga. Isso por volta de 1917, então ele devia estar com 11 anos mais ou menos. Então, 3 anos depois, em 1920, a família muda para São Paulo e vão morar na Barra Funda. Então ele arranjou o trabalho de carroceiro. Então, aqui a carteira de carroceiro dele, de 1920 e pouco, 22, 23, isso depois vocês veem. E ele trabalhou muito nesse período. Depois ele arranjou para trabalhar na Sorocabana e trabalhava entregando lenha nas locomotivas. E depois passou para o escritório e aí trabalhou na Sorocabana até se aposentar. Ele começou a trabalhar na Sorocabana, mocinho ainda. E com isso ele arranjou um violão. E aí começou a treinar para cantar. Depois a escrever música. O Raul Torres, no início da carreira dele, ele nem fazia parte, né, da música caipira na época. Mas ele era cantor de embolada, ele cantava sozinho, né, tinha as músicas dele e tal, mas ele não fazia parte da música sertaneja, música caipira da época, né? Mesmo as emboladas, assim, que ele foi criando assim, com muita facilidade. Então ele ia pegando as coisas assim que ele via em volta, que podiam ser interessantes pro fazer artístico dele. Nós já cantemos de viola e de pandeiro, no teatro, no terreiro, na festa do arraiá. Cantemos a roça, nossa fauna, nossa flora, nessa viola que chora nós vamos calanguear. Nessa viola que chora nós vamos... Né? E o Raul Torres era isso, ele ia para próximo da fronteira, ele trazia uma música lá de lá, introduzia dentro da música caipira. Ele ia, né? Então a marca do Raul Torres é uma das coisas mais fundamentais que ele fez, foi isso. E além de adequar essa coisa caipira, localizada, regionalizada, ele também trazia ritmos, né? Então ele trouxe muita coisa da música mexicana, da música paraguaia, né? Para a música caipira. E das emboladas, que é uma música tradicionalmente de Minas para Nordeste, né? Que vai do calango, da chula, né? Até os repetes, né, que são a música da cantoria nordestina, que é uma coisa super rica também. Então aqui em São Paulo eu acho que essa convivência dele com esses trabalhadores também foi fundamental para a música dele, porque vinha gente do Brasil inteiro, e ele fala assim que ele chamava de nortista, mas era muito nordestino também, que vieram, ele começou a conviver com essas pessoas e começou a formar grupos musicais. Eu me dediquei muito ao gênero nortista. Peguei esse estilo ali enquanto trabalhava na Sorocabana, durante a convivência que tive com a boa gente do norte.
devo muito às emboladas, afinal foi através delas que eu fui conseguindo alguma popularidade. Capitão Quinta, morador no Ariento, meta a cabeça pra dentro, cantando quando eu mandar. Poeta novo não me monta no cangote, se montar leva chicote, eu tô remédio não há. Oi, tá vendo mulher, tonquim, tonquim, ô mulher, tonquim, tonquim. Morava na Barra Funda, depois ele comprou um terreno aqui, nessa região, que uns chamam Perdizes, outros chamam de Água Branca. E construiu uma casa, mudou para cá nos anos 30 e pouco, por aí. Então, era uma rua tranquila, casas e um bairro muito tranquilo, próximo ao Parque Fernando Costa, que chamava Parque da Água Branca, né? Avenida Francisco Matarazzo, que chamavam Avenida Água Branca, tudo era Água Branca aqui. E quando eu era moleque lá em São Paulo, eu era vizinho do Raul Torres, mas eu não sabia que aquele senhor era o Raul Torres, né? Eu morava no mesmo quarteirão que ele, uma quadra abaixo, os moleques todos aprontando no Parque da Água Branca perto de casa, e o Raul Torres daquela casa que ele tinha construído para morar, e tantas músicas foram criadas ali, né? Eu sempre fui apaixonado por minha vida em São Paulo. Construí uma casa ali em Perdizes. Nossa, como eu adorava aquele lugar. Sempre dizia que quando tivesse luz, calçamento e esse melhoramento na minha rua, é porque estava na hora de mudar. Lembro que costumava deixar o violão e o caderno aberto na sala. Nunca se sabe quando vem alguma ideia. Ficava ali por horas, tocando e escrevendo. Adeus, Campina da Serra, lugar que eu fui morador. O meu leal coração, muita delícia gozou. No prazo de pouco tempo, os meus gostos se acabou. Decidiu e foi-se embora, quem nessa terra morou. A minha rosa dobrada dessa terra retirou. As festas dos negros em Botucatu que ele frequentava e onde branco não era muito aceito, ficaram preocupados quando souberam que ele estava indo para todos esses lugares, porque ele se sentia atraído por aquela música, aquela forma de fazer música, de você cantar, de você do relacionamento que se cria nesses eventos culturais. E o negro acabou interagindo, as culturas dos negros acabaram por interagir com essa cultura caipira, né? Gerando variações muito interessantes que, tanto musicalmente como em outras expressões, elas floresceram de uma maneira muito, muito bonita. Nem preciso dizer que a maior parte da minha existência eu vivi entre eles. Foi dali que eu colhi os melhores elementos que adicionei às minhas composições. E com a maior sinceridade que afianço. Sinto no meu peito a alma sertaneja da nossa terra e a alma negra dos nossos batuques. Uma viola de pinho pra chorar minha saudade, e a cuíca tá roncando, e o cantador tá cantando, e a cuíca tá roncando. O cantador tá cantando e a cuíca tá roncando. E o cantador tá cantando. Minha gente, eu só queria pra minha felicidade. Ai, ai. Essa música foi gravada no meio dos anos 30, 34 para 35, e ela fez um grande sucesso. Foi o primeiro sucesso de samba paulista no Brasil. E eu gosto muito do samba rural porque ela é da minha terra, ela é paulista. E o Raul Torres fazia umas coisas muito bonitas. Malandro da Barra Funda, que é um samba choro. Nasci como nasce qualquer vagabundo,
não sei nem conheço quem foram meus pais. Cresci nas tabernas ao som das garrafas, pescando de linha na beira do cais. Tem muita coisa bonita dele, né? Na fase regional, na fase do samba paulista, vamos chamar assim, eu gostava assim da Cuíca Tá Roncando, aquele Pisei no Rabo do Tatu, que é uma embolada, né? E na fase sertaneja, é lógico, tem coisas muito bonitas, que eu gosto muito. Vou contar da minha vida, do tempo que eu era moço, de uma viagem que eu fiz lá pro sertão de Mato Grosso. Fui buscar uma boiada, isso foi no mês de agosto. Nas gravações também ele desponta como um excelente intérprete, como muito bom compositor. Então a impressão que eu tenho é que ele vai assim até o fim da carreira, tipo, passando pela parceria com o João Pacífico, depois vem Serrinha, ou a parceria com Florencio, os Três Batutas do Sertão. Então a impressão que eu tenho é que de repente, tipo, a vida artística dele toda foi um auge, vamos dizer assim, entendeu? Eu não consigo falar pra vocês assim, esse período especificamente foi o auge da carreira dele. Eu sei que ele teve muito boa influência na época da parceria com o João Pacífico. Eles iam para ensaiar ou para ver alguma composição. E o Pacífico estava sempre ali, ele convivia mais conosco. O Pacífico era todo dia que estava aqui. O Pacífico e eles sentavam aí e a música um ajudava o outro. O João Pacífico era um poeta maravilhoso, né? E o João, o autor já era famoso, o João Pacífico ele foi atrás dele, foi no programa de rádio, quis conhecer, deu música para ele, deu letra para ele ver, né? Mas o Raul ele era já, né, aquele cara de sucesso, assim, né? Uma celebridade, como dizem hoje em dia. Então era difícil chegar perto dele, você dava coisa, ele dava uma olhadinha, nem prestava atenção. Até que um dia o Pacífico ele escreveu uma coisa pensando no Raul Torres, assim, pensando no jeito que ele cantava. Confesso que de primeiro não dei muita atenção, rapaz. Mas ele era teimoso, não desistiu não. Me trouxe uma embolada e quando eu corri os olhos na letra, tratei de fazer ele assinar logo um contrato. Seu João Nogueira, o que é essa mariquinha? Eu vou soltar meu galo pra prender sua galinha. Olha, seu João Nogueira, o que é essa mariquinha? Eu vou soltar meu galo pra prender sua galinha. A base poemática da música caipira, até o pagode, até final dos anos 1950, ela é um romance, ela está contando histórias o tempo inteiro. Você pega o Raul Torres, as músicas todas estão contando histórias, né? E você pega todas, você pega Chico Mineiro, né? A própria toada histórica dele e do João Pacífico, a Boca Teresa, está sempre contando história. Na época ele acreditava que isso tinha uma estética legal, né? Ele fazia um fundo musical e ele começar a contar a história de uma forma e depois ornamentar ela com a música e finalizar. Lá no alto da montanha, naquela casinha estranha toda feita de sapé, parei uma noite o cavalo pra morte de 2 estalos que eu vi lá dentro bater. Apiei com muito jeito, ouvi um gemido perfeito e uma voz cheia de dor. Mancia Teresa, descansa, jurei de fazer vingança pra morte do nosso amor. O Raul criou muita coisa, ele deu um outro estilo pro sertanejo, da roupagem, né, com aquela instrumentação, violão e também a sanfona, né, criando um trio lá com o sobrinho dele e o Riera. Não tem como você querer tocar instrumento com uma viola e não passar pelo repertório que é a essência do instrumento, que é o sotaque do instrumento. Você pode tocar o que você quiser, música erudita, blues, rock, mas é legal porque você vai aprender o sotaque. E o Raul Torres é pontual. Ele foi fundamental, né? Porque ele... Primeiro uma coisa que eu acredito que eu busco muito, que é você procurar
essa música mais pura do homem do campo, dos negros recém-libertos, e ele buscando isso cada vez mais, sabendo que o grande segredo está no nosso próprio quintal, né? Que a gente tem que achar aquilo e transformar aquilo na nossa arte. Tem aquela velha história, toca Raul, que é o Raul Seixas, né? Toca Raul, né? Aí eu, tá bom, eu vou tocar Raul Torres. Aí, então é uma saída boa aí pros músicos que não sabem dessa daí, que gostam da obra do Raul Torres. Então eu toco Raul Torres, aí pode cantar Raul Torres. O que marcou muito para mim foi várias, mas a Mula Preta, que ele cantava e nós aprendemos. E então no começo nós falava uma mula de 7 metros. O ensino na criação, veja quanto que regula. O defeito do mulão, eu sei que ninguém calcula. Moça feia e marmanjão, na garupa a mula pula. Chega a fazer serração, todos os pulos dessa mula. O Raul Torres estava fazendo uma viagem de trem, ele parou na estação e ia tocar num lugar no interior de São Paulo. Ele desceu do trem, foi a pé assim, em direção ao lugar que queria tocar, e no meio do caminho ele ouviu um som de violão, quando viu era um paraplégico tocando um violão, e ele cismou com aquela música, começou a achar aquilo muito bonito, então ele parou. Ele estava com o produtor dele, com os caras importantes, tudo ali do lado, ele parou, ficou ouvindo aquilo, ouviu até o final, no final ele pediu para o moço ensinar a música para ele. Aí ele tirou o violão da caixa, todo mundo achou aquilo muito impressionante, porque o Raul Torres já era uma personalidade assim, né, o cara mais famoso que tinha, com a humildade de pedir para aprender uma música com aquela pessoa. Ainda me lembro o que senti quando ouvi aquela melodia. Era tão linda. Quando aprendi, fiquei o dia todo repetindo para não esquecer. A melodia. Empolgado com aquela melodia, que logo começaram a surgir os versos, as palavras. Eu queria gravá-la logo. Sabia que tinha acertado na mosca. Aí disse que uma noite ele desceu no meio da noite assim do quarto dele. A sala da casa dele ficava na parte de baixo da casa. Ele abriu o caderninho dele e começou a trabalhar na letra, né? E a letra disse que veio quase como uma vez, né? Nesse mundo eu choro a dor de uma paixão sem fim. E aí começou a escrever, e quando ele viu estava pronto. Mas como é que ele ia gravar a música que ele não sabia de quem que era? Então ele começou a procurar no programa de rádio dele de quem que era a música, e ninguém sabia e tal. Aí gravou, mas sempre falando que a letra era dele e a música ele não sabia de quem que era. Era só o que me faltava, né? Desconfiarem até de minha autoria sobre a letra? Ora, o que mais eles queriam? Fiquei por meses procurando o autor da canção, aguentei um monte de chats dizendo o pai da criança, para depois desconfiarem de mim? Neste mundo eu choro a dor por uma paixão sem fim. Ninguém conhece a razão porque eu choro no mundo assim. Quando lá no céu Não muito tempo numa estação de rádio daquele tempo, né? Era na Praça Marechal Deodoro. Então, muito tempo ele cantou lá. Depois desse tempo todo, ele foi para a Rádio Record. E lá ele ficou
todo o tempo. Torres foi um dos representantes que conseguiu levar a música caipira até o auge, assim. E de lá ela começou a ramificar. E rádio era assim meio arredio a música raiz, música folclórica. E aceitaram Raul Torres, Serrinha, todos eles. Então aquilo ali me balançou muito. Eu ouvia muito, muito, muito. Meu primeiro presente, assim, que eu amei, foi um radinho de pilha. E eu ouvia Raul Torres religiosamente. Ele era, para a época, mesmo se tratando de uma música que ainda não tinha conquistado uma grande mídia, ele era midiático, ele era uma figura que ele se fazia também um artista assim conhecido, né, e querido, né, por todas essas questões, né. Eu também estava ruim de vida em 42, eu comprei uma calça, paletó, sapato, camisa, uma gravata, cueca e um guarda-chuva, ainda por 10 reais no brechó, só para andar igual o Torre, né? Então, desde quando eu estava na pior, eu já estava de gravata já também, por causa do Torre. Na verdade, a impressão que dá é que o Raul Torres, tipo, chegando no meio artístico, entendeu? Porque você veja, já na primeira audição ele tem destaque e recebe um cachê muito bom. Não demora muito tempo, ele é contratado pela Rádio Cruzeiro do Sul e passa a ser um dos artistas mais cotados do cast dessa emissora. Tinha esse caminho que ele trilhava, que era muito, muito preciso, e ele nunca esqueceu da onde ele veio e essas influências dele. Ele sempre fazia questão de dizer que ele vinha dali, que aquilo era o alimento dele, e que a música importante para ele era aquela música feita pelo homem da roça, né? Eu nunca tive professor de canto, música. Entendo que a sincera e fiel interpretação das nossas canções, dos nossos sambas e cateretês, só pode existir na alma espontânea dos nossos sertanejos. Para eles é quase impossível, inacessível o estudo. Mas é só com eles que se encontra a expressão do nosso clima, das nossas belezas naturais. Com tanta nitidez sentimental, eles sabem traduzir a simplicidade poética de seus violões e violas. Neste mundo eu choro a dor por uma paixão sem fim. Ninguém conhece. Se algum dia alguém perguntar quem eu sou, digam a eles que eu sou Raul Torres, violeiro, sim senhor. Lá no céu, junto a Deus, em silêncio minha alma descansa. E na terra todos cantam, eu lamento a minha desventura nessa pobre dor.